doutora Alcione Montani. Fontes, eu vou pular o terceiro nome, porque daqui a pouquinho ela me ensina a pronunciar, né? Duchesky, deve ser, mas... Duchesky? Duchesky. Aí, ó, até acertei, cara. Então, ela, tabelião e oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais. Eu quero saber direitinho sobre isso, né? Daqui a pouco com ela. E não é comum, pelo menos para mim, não era comum uma tabeliã, ou a profissão de tabeliã, não é tão da comparação com os homens, né? Mas, enfim, eu quero falar sobre isso também aqui, que a doutora, que é advogada, né, que está aí à frente do serviço notarial, Alcione Montani. Lorenberg Alves, como vai? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, você que acompanha o programa Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Satisfação enorme estar com você aqui no programa Opinião. Mais um programa Opinião, não é? Então, caríssima Alcione Montani, muito bom recebê-la aqui pela vez primeira. Eu gostaria que a senhora já começasse a falar, sabe o quê? Isso que eu disse aqui, não é muito comum, se fizermos comparação direta com os homens, tabeliã. Temos mais, imagino eu, mais homens do que mulheres, né? Nessa profissão. Procede, não procede? E por que cargas d'água a senhora escolheu ser uma tabeliã? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, Paulo, professor Norenberg. Agradeço pela oportunidade de poder divulgar um pouquinho mais da nossa atividade. Então, tem aumentado o número de tabeliãs, sim, tem vários colegas, né, e não só aqui no estado de Mato Grosso, em outros estados também do Brasil. Mas, sim, a gente sempre ouve falar tabelião, né? Inclusive no termo mais genérico, né? Em tudo que a gente vai se referir, a gente fala o termo tabelião ou registrador, né? Depende da função que ele exerce. Eu escolhi essa atividade por volta de 2010, né? Que eu decidi fazer o concurso para cartórios, né? Foi logo que o CNJ começou a divulgar notícias de que estava declarando a vacância de muitos cartórios pelo Brasil afora. E eu tinha feito a faculdade toda pensando na magistratura federal e não em cartórios. Na verdade, eu também tinha uma visão assim de que o cartório era um mero carimbador, né? Registrador. Que só ia lá para carimbar, reconhecer firma. Meu conhecimento era mínimo. Mesmo na faculdade de Direito, eu não tive uma disciplina do extrajudicial para falar do cartório, o que se faz, da função que é muito importante do tabelião, né? Então, eu não sabia nada. E aí eu comecei a pesquisar, né? Para ser juíza precisa de 3 anos de estágio, né, de prática jurídica, e aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a atividade de cartório, mas essa não era a que mais me interessava. E aí uma pessoa falou, não, vai que é muito boa, é uma atividade que você consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Aí eu fiz um cursinho de 6 finais de semana e comecei a me identificar. Mas a virada de chave mesmo aconteceu quando eu li um livro que chama Teoria Geral do Direito Notarial, né, que o autor é o Leonardo Brandelli, e lá ele tem um capítulo que ele fala da função social do tabelião. E ali eu gostei muito, eu me identifiquei, e também pela forma como é administrado o trabalho, né, porque tem toda essa dinâmica de atividade particular, né, a gestão é privada, e eu trabalho muito com direito civil, e eu gosto bastante. E ali nesse livro ele falava da função do tabelião, que é evitar litígio, né, e aí eu fui entender um pouquinho mais como que eu posso evitar litígio, né, para os telespectadores entenderem, evitar litígio é evitar disputas judiciais. Então, se eu lavro uma escritura bem feita, ou mesmo se eu analiso um documento que vai abrir firma
de uma forma adequada, eu evito disputas judiciais, eu evito a lide. Então, assim, para ser mais objetivo, né? Foi nessa leitura desse livro que eu me identifiquei. Eu já era formada em administração de empresas, gostava muito da área civil e comecei a me aprofundar e aí fiz concurso e acabei passando aqui. Olha só, um livro que você lê, de repente lá tem um capítulo especial, assim, que te prende a atenção e faz você mudar, dá um giro total, né, nas suas pretensões. Sim. Bacana isso. Professor. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Obrigada. O nosso programa ganha muito. Porque nós estamos falando, melhor dizendo, a senhora está falando de coisas que a imensa maioria do nosso telespectador não tem a menor noção. Ainda que saiba o endereço dos cartórios, mas não tem a noção do que se trata de fato. E eu tenho aqui 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, até para que eu possa também aprender um pouco mais. Veja, a senhora tem o cartório lá do distrito do Engenho Velho, foi criado em 63, para ser mais claro, dia 10 de maio de 1963. O senhor fez a tarefa, hein? Fiz, e ficou fechado por mais de 20 anos. E aí foi reaberto em 2021, na posse da senhora. Isso. E aí eu tenho aqui 3 perguntas, aliás, 2 perguntas. A senhora prefere que eu faça as 2 juntas? Uma de cada vez. Uma de cada vez. A primeira delas, o cartório esteve fechado por 20 anos, por mais de 20 anos. Quais foram as 2 medidas que a senhora tomou para impulsionar ou para trazer de volta o conhecimento das pessoas que moravam ali, sobretudo das famílias que não têm o título da sua propriedade? Então, essa serventia que eu assumi, eu recebi apenas os livros, né? Então, esses livros ficaram guardados durante esse período em outros ofícios. Um período no fórum, um período no segundo ofício da cidade de Santo Antônio de Leverger. E foi de lá que eu os recebi. E a pessoa, quando buscava informações para tirar uma certidão, ela era orientada que estava comigo e qual era o endereço, né? Mas eu não fiz um trabalho de divulgação porque nós somos proibidos de propaganda, né? Em qualquer tipo de propaganda. Eu posso uma indireta, por exemplo, a gente está aqui conversando, levando informações de utilidade pública, então as pessoas vão tomar conhecimento de que o cartório reabriu e que está ali, onde está localizado e quais os serviços que prestam. Mas divulgação, assim, não foi feito. Então, vai de pouquinho, de boca a boca, como fala, né? Um fala para o outro e assim sucessivamente. Até porque ficar mais de 20 anos fechado, as pessoas acabam esquecendo que existe aquele cartório, né? Eu comecei praticamente do zero, né? O que eu herdei do anterior foram apenas os livros, então eu emito algumas certidões. São livros de registros de nascimento, casamento, óbito e alguns de compra e venda, né? Na época não se fazia inventário em cartório, então tem doação, procurações, né? São esses livros, então deles eu emito certidões. Agora, do restante é tudo novo. A estrutura física, tecnológica de pessoas, começamos tudo do zero. A segunda questão, a tabeliã é uma profissional, e aí me corrija se a minha afirmação não está correta. Pode corrigir mesmo, por favor. Okay. A tabeliã é uma profissional do direito, dotada de fé pública, imparcial e trabalha para garantir a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos e negócios jurídicos. A senhora poderia falar um pouco mais a respeito disso aqui, destrinchar, tornar mais fácil para que o amigo telespectador possa entender melhor isso aqui? Claro. Então, esse texto que o senhor leu, ele está na Lei 8935 de 94, né, a Lei dos Notários e Registradores. Ele regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal, onde determinou que para se assumir um cartório seria por delegação pública após aprovação em concurso de provas e títulos, né? E nessa lei trouxe essa explicação de como é esse profissional. Então, um profissional do direito, o que se exige? Uma formação jurídica. Então, para ingressar no concurso, eu tenho que ser formada em direito. Não precisa de OAB, mas ser bacharel em direito. Tem uma exceção,
que foi uma forma de reconhecer os profissionais que já estavam em exercício, né, na época de longa data. Então, aqueles que trabalham na área, né, como escrevente, por exemplo, há 10 anos pelo menos, e tem comprovação, ele também pode prestar o concurso. Então, é isso que quis dizer essa expressão profissional do direito, né? Tem que ter esse conhecimento prévio. Dotado de fé pública, porque aí, após a aprovação, né, a gente recebe a delegação, recebe essa fé pública do Estado, e aí nós recebemos e passamos na prática dos nossos atos. No dia a dia, ali, conferimos com toda a prudência, né, com toda a seriedade, para que seja realmente alcançado o objetivo daquele ato. O que mais? Vamos lá, me lembra mais pontos aí do artigo. Que mais? A eficácia dos atos e negócios jurídicos. Sim, porque aí a gente tratando com cautela, né, fazendo todo o procedimento que é necessário, ele será eficaz. Né, ao lavrar uma escritura de compra e venda ou um inventário, que hoje em dia tem aumentado bastante a procura, né, após a aprovação, né, a gente pode fazer. Então, fazendo tudo isso, o ato vai ser eficaz, ele vai ser registrado, vai ocorrer a transferência da propriedade do imóvel, seja para o herdeiro, seja para o comprador, para quem quer que seja. Então, ele vai ser eficaz, vai atingir o objetivo que foi procurado. Doutora, existe um código de normas, não tem? Sim. Esse código de normas, no que diz respeito especialmente à questão dos imóveis, registro de imóveis, esse código é novo, né? O código de normas é novo, ou não? Não. Já é bem antigo? Ele foi reformulado, né? Recentemente, inclusive esse ano. Houve algumas mudanças aí. Eu queria que a senhora trouxesse a importância dele na questão do registro de imóveis. A importância que tem esse código, essa questão das normas. Olha, o Código de Normas é um conjunto de normativas que o Estado nos impõe, vamos dizer assim, né? Então, cada Estado tem o seu Código de Normas. Então, eles são diretrizes para nós seguirmos. Então, tem as leis federais, estaduais, os provimentos, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Conselho Nacional de Justiça. E esse código, ele às vezes compila um pouco de tudo isso e tem essa base de informações. Então, se surgir uma dúvida, vai lá nesse código. Ele não tem tudo, né? Não tem condição de abrigar todas as informações, mas é um roteiro de orientações, não só para o imóveis. É isso que eu ia perguntar. É orientativo, então? Depende. Não é a Bíblia, não é uma regra. Depende, pode ser regra sim, por que depende? Porque tem situações que o tabelião tem discricionariedade para decidir se vai fazer de uma forma ou de outra. Noutras situações, ele deve seguir daquela forma. Se as normas estão dizendo, usa o verbo deve, deve, ele tem que obedecer. Agora, faculta, é discricionário, aí está ali a orientação, você segue ou não segue. Só para complementar, e aí o Código de Normas, ele trata de todas as atividades. O que eu quero dizer com atividades? Tabelionato de notas, de protesto, registro de imóveis, o registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, títulos e documentos. E, então, assim, é completo. Ele beira, assim, umas 500 páginas atualmente, para você ter uma ideia. 500 páginas? Esse é o mínimo. E para quem quiser estudar, pode começar. Esse é o mínimo para começar. Santo Cristo. Pois é. Olha só, tem uma outra pergunta aqui. A senhora falou do carimbador. E eu queria que a senhora citasse aqui a diferença entre... a gente fica, às vezes, com essa dúvida, né? A diferença entre o tabelião e o registrador, não o carimbador, né? Desculpa até os colegas, né? Eu falei carimbador, mas isso era antes, né? Antes de eu entender um pouquinho da atividade, a minha visão lá de ignorante, que era o mero carimbador. Hoje eu vejo o trabalho que dá para a gente fazer um ato, né? E o tamanho de cautela que a gente tem que ter, mesmo naquele simples reconhecimento de firma que você acha, é só colar uma etiqueta aí e assinar. Não é. Nós temos um trabalho, um controle de selos, informar da corregedoria todo dia. Então, assim, o usuário do serviço chega lá, pede e acha que é só isso, mas não é, né? Mas vamos lá, voltando à diferença de notário e registrador. É basicamente o tipo de atividade que a gente exerce. Então, quando o profissional exerce atividade no tabelionato de notas,
e de protesto, então quando você linkar tabelionato, notário ou tabelião. E quando for registro ou ofício, registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos, então é utilizado o termo registrador. Essa basicamente é a diferença. O concurso é feito igual, se for pensar, né? Mas é o exercício da atividade diária que muda o nome. Ok. Intervalo comercial, não é? Vamos para o primeiro intervalo comercial desta noite. Eu estou aqui com a doutora aqui, Alcione, trouxe para mim, viu, Lorenberg, aqui uma agendinha. Você não ganhou. Ganhou? Aí o combinado é só para mim, que só tinha que trazer.